Olá, bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem profunda. Qual é o nosso propósito original? Vamos explorar uma perspectiva teológica sobre isso, indo direto na fonte para tentar entender o que seria o nosso projeto fundamental. Vamos lá. Bom, a fonte já começa com essa metáfora que é muito poderosa. Imagina só, um tesouro tão, mas tão valioso que faz alguém abrir mão de absolutamente tudo que tem. Essa ideia de valor supremo é a chave para a gente desvendar o tema central de hoje. Então, chegamos à pergunta que guia toda essa análise. E, de acordo com a fonte, a resposta não é uma lista de regras, sabe? Mas sim aquele tesouro escondido que acabamos de ver, o conceito do reino. E o que a fonte faz aqui é bem interessante. Ela conecta vários trechos para mostrar que existe um padrão muito claro. Desde o comecinho da pregação até a declaração de propósito de vida, a mensagem do reino aparece o tempo todo como a prioridade número 1. Era, de fato, o foco central da missão. Ok, mas para entender o que significa esse reino, a gente precisa voltar lá no início de tudo. A fonte nos leva para a história da origem para responder uma pergunta fundamental. Afinal, qual foi a motivação por trás da criação? E a resposta, segundo o texto, é simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. A criação não nasceu de uma necessidade, mas sim como uma expressão da própria natureza de Deus, que é amor. O objetivo final, portanto, era um só: relacionamento. É aqui que a fonte introduz um conceito bem central, que é o de colonização. Calma, não no sentido político que a gente conhece hoje. A ideia aqui é que o papel da humanidade era o de estender a realidade do céu, sua cultura, seus valores, sua glória por toda a terra. Certo. Então a gente sai do porquê da criação e vai para o quê. Se a intenção era relacionamento e essa tal colonização, qual foi a instrução específica? Qual foi a tarefa que a humanidade recebeu? A palavra-chave aqui é domínio, ou basileia, em grego. E essa citação de Miles Monroe que a fonte usa é importantíssima. Ela define domínio não como tirania, de jeito nenhum, mas como uma governança responsável, sabe? Como quem representa os interesses daquele reino. E aqui vem um ponto crucial, prestem atenção nisso. A fonte faz uma distinção muito, mas muito clara. Esse mandato de domínio foi dado sobre o planeta e seus sistemas, a terra, o mar, o céu, e não sobre outras pessoas. A intenção original nunca foi que os humanos governassem uns aos outros. E como isso deveria ser feito na prática? Bom, o texto de Gênesis 1:28, segundo a fonte, dá um guia prático com 4 passos: ser frutífero, multiplicar, encher a terra e, por fim, sujeitá-la. Era basicamente um manual de instruções para exercer esse domínio. Mas quem eram os agentes desse domínio? O cumprimento desse mandato não foi pensado para ser uma tarefa solitária. A fonte explica que tudo foi concebido como uma grande parceria, com papéis diferentes, mas que se completam perfeitamente. Para ilustrar essa parceria, a fonte usa uma metáfora visual que eu achei genial. Pensem assim: a humanidade recebeu a matéria-prima, o potencial bruto, e não o produto já acabado. A ideia é que nosso papel é cultivar, é transformar e desenvolver todo o potencial que nos foi dado. A gente recebeu a árvore, não os móveis. O minério de ferro, não o carro. Esse é o coração do nosso propósito criativo. O texto, então, detalha as funções que foram atribuídas ao homem, que é visto como a fundação da unidade familiar. Ele seria o visionário, o cultivador que trabalha para gerar frutos, o protetor daquele domínio, o provedor com uma missão clara de trabalho e o professor, que ensina as regras do jogo. E aí, em seguida, a gente vê o propósito complementar da mulher. Ela é descrita como uma parceira adequada, uma unificadora e, de uma forma muito poderosa, como uma incubadora ou multiplicadora. A fonte destaca que tudo que é dado a ela, ela tem essa capacidade incrível de nutrir, desenvolver e expandir. Quando a gente junta esses dois papéis complementares, chegamos ao próximo conceito-chave da fonte: a família, que é apresentada não apenas como uma unidade social, mas como o principal modelo do governo de Deus aqui na Terra. O processo para formar essa unidade fundamental é descrito em 3 estágios bem claros. Primeiro, deixar a família de origem. Segundo, unir-se a um parceiro para criar uma nova unidade. E, por fim, tornar-se uma só carne, para poder nutrir e treinar a próxima geração. E assim, a gente chega na ideia central dessa sessão. O propósito final da unidade familiar, de acordo com o texto, é ser uma micro-representação do governo de Deus. Basicamente, um pedacinho do céu aqui na Terra.
Então, vamos terminar com uma pergunta para a gente refletir. Se a gente aceitasse a premissa da fonte, de que nosso propósito é administrar, cultivar e governar a criação, como é que isso transforma o jeito que a gente enxerga o nosso trabalho do dia a dia, nossa criatividade e nossas relações familiares? É algo para se pensar.